Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Cláudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD. Esta é a revista, Lição dos Adultos, Revista dos Adultos, no segundo trimestre de 2022, quando estamos tratando sobre o Sermão do Monte. Nós estamos mais uma vez estudando o Sermão do Monte, que já estudamos pela última vez na escola dominical no ano de 2001, e mais uma vez estamos reestudando 13 valiosíssimas lições. Cada uma das lições com o amparo de 6 leituras diárias, de segunda a sábado. E as lições têm trazido para nós um conteúdo extraordinário. O tema do trimestre fala sobre os valores do reino de Deus. O reino de Deus que é chegado a nós, como está escrito, é chegado a vós o reino de Deus. Quais são os valores deste reino? Porque às vezes nós queremos valorar as coisas de acordo com as nossas convenções humanas, de acordo com as nossas convicções particulares, com o nosso entendimento. Mas existe um princípio que foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo e ele fez questão de explicar esse princípio quando estava conosco, quando estava aqui na terra com seus discípulos, melhor dizendo, e nós hoje, passados 2000 e tantos anos, ainda estamos, ou quase 2000 anos, ainda estamos estudando o assunto e tentando compreender. Prova que os anos passaram e nós não aprendemos praticamente nada. Ainda hoje pratica-se atos como se vivesse o ritualismo dos fariseus, como se vivesse a hipocrisia dos políticos da época, dos grupos sectaristas políticos, essênios, zelotes, herodianos, publicanos, fariseus e assim por diante, e como se vivêssemos os rigores da Igreja Católica, que muitos impediu que entrasse no céu e até mesmo acabou por vender tesouros no céu, que o Martinho Lutero, falando sobre as indulgências, escreveu só 95 teses. Hoje em dia, parece que nós precisamos novamente das 95 teses, porque a graça encontrada em Jesus Cristo não serve para os dias atuais. As convenções humanas, as interpretações particulares de texto da Bíblia ou a criação de documentos ainda hoje atrapalha alguns, eu digo alguns porque alguns vivem debaixo de uma prisão, ficam presos numa prisão sem muros. Mas Paulo disse, renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, neste sentido, nós precisamos ler a Bíblia para que nós não vivamos presos nessas mesmas prisões que alguns tentam aprisionar e ficam chateados quando não conseguem aprisionar. Aí tira do sistema, aquela coisa toda. Então, para nós, igreja, estamos estudando como subtítulo a relevância do Sermão do Monte, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, temos o Sermão do Monte. Em que ponto o Sermão do Monte é relevante para nós? A nossa próxima lição para amanhã, domingo, 8 de maio de 2022, é a lição de número 6 e tem como título Expressando Palavras Honestas. Parafraseando, fale a verdade. Parafraseando, não minta. Parafraseando, seja sincero. Ou seja, expresse aquilo que é verdade, expresse aquilo que é honesto. Porque às vezes nós expressamos aquilo que sabemos que não é verdade, mas por causa de um grupo, por causa de um sistema, por causa de alguma coisa dessa natureza, acabamos por dizer, não, o entendimento é este, e recentemente eu vi alguém pegando um texto bíblico e dizendo, não, tá vendo esse documento aqui? Foi feito estritamente de acordo com aquele texto que tem lá no livro tal. Só quando você lê, você vê que o documento criou novos parâmetros, e o contexto que está lá não é aquele. Então, a gente percebe que, às vezes, nós queremos aplicar aos amigos a lei e aos inimigos os rigores da lei. Isso não é expressar a palavra honesta, isto não é verdade, isto não é sinceridade. E é interessante que o próprio Jesus, ainda dentro do Sermão do Monte, ele ensinou na oração que com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. E ele diz, perdoa, Pai, as minhas ofensas, assim como eu perdoei aquele outro lá. Agora, se eu não perdoei, não perdoa as minhas também. E me meça do mesmo jeito que eu estou medindo o outro. Então, o Sermão do Monte, ele mostra que a palavra de Deus, ela corta para lá e corta para cá. Vamos expressar palavras honestas. A leitura de hoje, sábado, encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, Efésios 4,
versículo 25, e a epígrafe do texto aqui diz assim: deixe a mentira e fale sempre a verdade com o próximo. Deixe a mentira e fale sempre a verdade com o próximo. Se você vai falar, é melhor que não fale se for falar mentira, se for inventar, se for falsear a situação. Agora, fale a verdade se você realmente for falar. É melhor que não fale, mas se for falar, fale a verdade. O texto diz assim na versão Almeida atualizada, na Bíblia de Estudo da Reforma, versículo 25 de Efésios 4. Por isso, aí nós precisamos fazer uma leitura desde o versículo 1 do capítulo 4, especialmente do versículo 17, que fala sobre a santidade cristã oposta à dissolução, ao problema, à controvérsia. Existe santidade e ela é oposta à dissolução, ao racha, à intriga. Aí, quando fecha ali o versículo 25, diz bem assim: por isso, deixando a mentira, quer dizer, largue a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, com o seu irmão, em qualquer que seja a situação, a circunstância. Fale a verdade. Somos membros porque somos membros uns dos outros. Já encontrei pessoas que disseram bem assim: não, mas uma mentirinha pode. Certa pessoa disse: não, mas uma mentira para não criar problema entre ela e o esposo, pode. Não, mas como é que consegue viver sem uma mentira? O meu sogro, o seu Leonardo, certa vez perguntando a meu respeito, quando eu estava namorando com a filha dele, a minha esposa Lourdes, ele disse bem assim: o que esse rapaz faz? Aí disseram: ele é advogado. E eu também já fui vereador aqui na cidade, né? Político. Aí ele disse: vixe, duas profissões erradas. Só que são duas profissões que é errado para quem pratica mentira. Fui político e nunca pratiquei a mentira. O contexto está aí, tanto que eu não consegui continuar lá porque não dava para acoitar algumas coisas. E sou advogado, não pratico a mentira. Eu coloco no papel aquilo que o meu cliente diz. Eu advirto ele: você tem certeza? Tem. Ainda essa semana eu disse: olha, eu só posso ajudar se me falar a verdade. Porque falando a verdade eu vou saber o caminho por onde eu vou seguir. Agora a mentira não coaduna. E nós somos felizes porque aqui no nosso escritório todos são evangélicos. E à medida que um fala, ninguém questiona. Ah, mas você tem certeza? Não. Falou, está falado. Este mesmo contexto existe entre mim e minha esposa, não existe dúvida. Falou, nem questiono na sequência. Então, aqueles que convivem comigo, não dá para fazer uma pergunta, meu filho, enteado, cunhado, sobrinhos, etc. Não dá para refazer a pergunta, porque refazer a pergunta é como que não está acreditando. No mesmo contexto está você convivendo na igreja, com irmãos, com obreiros, com pastores, com autoridades. A pessoa falou, espera-se que a pessoa fale a verdade, porque todos devem falar a verdade, mas alguns têm que ser mais polidos do que outro. Como é que fica a situação quando nós não falamos a verdade ao nosso irmão? Quando um membro não fala a verdade ao seu pastor, o pastor não fala a verdade ao seu membro? Como é que fica a situação se todo mundo lê o assunto e todo mundo está entendendo de uma forma e alguém chega e faz uma interpretação forçada para satisfazer o seu bel prazer? Neste contexto, nós temos Paulo escrevendo da prisão, diga-se de passagem, aos Efésios, e ele diz na sua argumentação: por isso, meus irmãos, fale a verdade. Eu já citei algumas vezes essa semana e cito mais uma vez. O Senhor chega para o profeta e diz: o que você está vendo? E o profeta diz: eu vejo uma amendoeira. Não é uma amendoeira isso aqui? Eu estou vendo uma amendoeira. Aí Deus diz: disseste bem. Ou seja, você está dizendo o que você viu. Do mesmo jeito que você está dizendo o que você viu, eu, dizia Deus, sou verdadeiro para cumprir aquilo que eu prometo, para cumprir a minha promessa. Logo, quando nós mentimos, a falha está em nós. Porque pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, nós afetamos a alma. A afetação à nossa alma é pelos olhos e pelos ouvidos. Né? A psicologia, a irmã Renata Assis, lá do Novo Paraná, que bem possa dizer sobre isso. Os olhos e os ouvidos trazem informações do mundo sensorial para dentro de você. Mas quando você fala, Jesus disse lá que a boca fala do que está cheio o coração.
Já viu aquela pessoa que só conta piada? Aí eu pergunto, de que está cheio o coração dele? Já viu aquela pessoa que só sabe mal dizer, falar maledicência? De que está cheio o coração dele? É uma pergunta retórica. Eu sei que você não vai me responder isso aí, mas fique à vontade se quiser responder nos comentários deste vídeo no YouTube. De igual modo, quando você convive com alguém que só fala mentira, quando você convive com alguém que só cria sistemas para se defender, eu não posso ter outro caminho. Existem pessoas que não querem encarar a realidade. Tem pessoa que prefere mandar alguém embora, prefere fazer isso, prefere tal, mas para não encarar a realidade para que ninguém questione. Quando na realidade o texto diz, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Em outras palavras, nós estaremos amanhã discutindo este assunto na escola dominical, mas aqui já fica a deixa. Nós somos membros uns dos outros e este corpo com vários membros será arrebatado. Será que pós-arrebatamento teremos que separar locais para cada um viver porque o que este fala não condiz com o que aquele fala? Então, meu irmão, sob qualquer circunstância, vamos pronunciar palavras honestas e vamos ser sinceros. Sinceros. Fica só uma dica. É impossível que alguém esteja numa situação desta e no momento seguinte ele esteja falando em línguas estranhas. Então, é melhor ser sincero para si mesmo, para os outros também, porque os outros têm que ver sinceridade em você. Quando alguém questiona é porque não tem sinceridade, deve ser revisto o caso. Para que na sequência a gente possa saber que o Espírito Santo também está vendo sinceridade em nós e nos autorizar a falar em línguas, a profetizar e assim por diante. Legal, né? Pega esse conteúdo e manda para alguém, evangeliza alguém com esse conteúdo aí, deixa Deus trabalhar. É muito bom falar a verdade. O mentiroso, lamento informar que a Bíblia diz que é filho do diabo. O diabo é pai da mentira, então o mentiroso não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus o mentiroso, porque a sua essência está dizendo que ele não vale nada. E aproveite e se inscreva no nosso canal. Nós estamos com um bom número de inscritos, Deus tem abençoado, tem aumentado consideravelmente. Continuemos, se inscreva, comente, compartilhe, curta, dê um likezinho aí, nos faça perceber se estamos acertando ou se estamos errando. Certamente nós já estamos vendo aí por alguns comentários que a coisa está indo no local certo e a palavra do Senhor, que não é minha, eu só estou replicando o texto de Efésios 4:25, está surtindo efeito em alguns corações e que surta em todos. Não é o título, como discuti essa semana, não é o cargo, né, que função e cargo são coisas diferentes. Nós vamos fazer uma live aí. Função, cargo é o título. Função é o exercício do cargo, é o exercício do título recebido. Não é cargo ou função que vai dar a você a condição de falar mentira. Não é verdade? Então vamos falar a verdade. Deus abençoe e até amanhã na Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor.